Vamos à Escritura. Quando a gente observa a história do povo de Deus no Antigo Testamento, e a gente lê, e nós estamos lendo agora, fazendo a leitura sequencial, a gente ainda está no Pentateuco, o povo está no deserto, para quem está acompanhando a leitura, o povo está no deserto. Mas vou dar um spoiler, que o povo vai sair do deserto e vai entrando na Terra Prometida. Quando eles entram na Terra Prometida, quem vai conduzi-los nessa campanha de tomar posse da terra é Josué. Só que Josué não vive para sempre. Há esse momento em que Josué é recolhido e passa o bastão adiante. Nesse tempo que Josué passa o bastão adiante, ele não passa para uma pessoa. Abre-se ali um tempo chamado tempo dos juízes. O tempo dos juízes. O tempo dos juízes, ele durou cerca de 300 anos na história bíblica. Quando a gente lê o livro dos juízes, é assim, Rapidinho, o livro é curtinho, você, leu, mas ali tem 300 anos de história, a considerar depois o começo do primeiro livro de Samuel. São 300 anos de história. Esse tempo, ele é um tempo marcado por altos e baixos. Josué foi alguém que aprendeu sobre Deus com Moisés. Moisés, o grande líder. Moisés, o profeta. Moisés, o libertador. Então o povo segue a lei de Deus, porque Moisés é o grande ensinador, e Josué aprende com Moisés. Quando Josué assume a liderança e o povo entra na terra, então você tem ali ainda uma liderança que está caminhando em cima dos princípios que aprendeu. Quando Josué deixa esta existência, os primeiros que começam a caminhar e liderar o povo ainda são dessa geração que conheceu Moisés, que conheceu Josué. Esses primeiros receberam instrução direta desses grandes líderes. Precisaram obedecer. Ocorre que, à medida que o tempo passa, e é isso que a narrativa nos Juízes vai dizer, à medida que o tempo passa e as pessoas que conviveram com esses, vamos chamar assim, pioneiros, à medida que as pessoas que caminharam com os pioneiros vão também deixando de estar presentes no meio do povo, o povo começa a se distanciar da lei de Deus. E o livro dos Juízes é um livro de altos e baixos, de sobe e desce. Na verdade, ele tem ciclos que são complicados e difíceis para o povo de Deus daquela época. O povo se afastava de Deus, Deus permitia que algum povo ali ao redor os oprimisse, e aí eles entendiam que tinham se afastado de Deus, clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, esse libertador entrava em ação, o povo voltava a ter paz, e enquanto esse libertador estava por ali, o povo seguia Deus. Morreu o libertador, começa tudo de novo, afasta de Deus, vem a perseguição, enfim. E é um ciclo que acontece várias vezes. Bem, a situação chega num ponto em que o nome de Deus já é algo secularizado, se a gente pode dizer assim. O Deus Jeová já não faz tanta diferença na vida das pessoas. São 300 anos de história, amigos. E o pessoal vai se distanciando de Deus cada vez mais. Cada vez mais. O lugar de culto, quando Josué estabelece, é uma cidade chamada Siló. E lá, o pessoal vinha para cumprir com os seus ritos no seu dia a dia. Os ritos que
Deus tinha estabelecido com Moisés. Mas o coração está muito longe de Deus. Prova disso é que a gente já vai ver no livro de Samuel esse momento em que esse povo que está tão acostumado aos amuletos espirituais, acostumado a amuleto, acostumado a mandingas, esse pessoal perde a Arca da Aliança e o lugar do culto é totalmente destruído. Fica nada. Bem, esses são os ciclos e esse povo está com o coração afastado de Deus. Mas, muito interessante a gente perceber que aparecem nas Escrituras esses que são, eu vou usar esse termo, eles são contra a cultura. A cultura está dizendo uma coisa, mas eles insistem em ser aquilo que Deus chamou o povo para ser. Então, nesse sentido, eles são contra a cultura. Eles confrontam a cultura que está afastando as pessoas de Deus. E aí eu chamo a sua atenção para, desses 300 anos de história, aí 230, por volta do ano 1100 a.C., o povo está afastado de Deus, vivendo de uma forma tão secularizada que, inclusive, alguém aqui já ouviu falar nos levitas? Levitas? Pois bem, levitas são os descendentes de Levi, né, o filho de Jacó, e ele tem 3 clãs ali dentro, Gerson, Coate e Merari. E Arão é um dos filhos de Coate, e o sumo sacerdote, né? Os sacerdotes e o sumo sacerdote vêm daquela linhagem ali, mas os coatitas e os gersonitas e os meraritas, todos eles tinham responsabilidades no culto ao Senhor. Eles não herdaram terra quando entraram, Deus mandou distribuir cidades entre eles para que eles pudessem viver. Mas nesse recorte da história tem um homem que é coatita, ele é do clã de Coate, dos filhos de Levi, ele é levita, e ele está absolutamente longe do culto a Deus. Ele não tem nada a ver com o culto a Deus. E não é só porque ele mora longe, é porque ele abandonou essa vida de santuário. Mas ele todo ano vai ao santuário. O nome desse homem é Elcana. E Elcana tem a sua vida para ser vivida. Ele está morando em Ramataim Zofim, longe, lá pelas montanhas de Efraim, mais no norte do país, e está por ali, com suas terras, e ele casa com uma mulher, que se chama Ana. Que alegria, porque Elcana ama muito Ana. Só que, naquela cultura, naquele tempo, terra é repassada para descendentes. E quanto mais descendentes, mais próspero e bem considerado é um homem na terra. Ocorre que Ana não pode ter filhos. E eu estou falando de um homem que é coatita, ou seja, ele é levita, que não está servindo mais no serviço da casa de Deus, está tocando a sua vida, a sua fazendinha, a sua lavoura, sei lá o quê, e precisa de descendentes para que esse negócio continue, a vida tem que andar. O que ele faz? Ele precisa resolver esse assunto. Tem que ter descendente. Ele arruma uma segunda esposa, que se chama Penina. Agora sim o negócio andou.
Porque Penina começa a ter filho um atrás do outro. Tum, 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 tum. E sabendo que Ana não pode ter filho, ela começa a oprimir a Ana. Só que Elcana ama a Ana. E todos os anos eles vão para a casa do Senhor. E Penina vem arrastando aquela filharada toda. E chega lá, ela esnoba a Ana. E Ana chora. E Ana não come. É um negócio, uma agonia. E um dia ela diz: deu. O texto vai dizer, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que ela chega diante de Deus, depois do sacrifício, e fala: Senhor, dá mais não. Vamos resolver isso. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou dedicá-lo ao serviço do Senhor. Presta atenção. Não é o levita que está fazendo a oração. É a mulher do levita. O coração do levita está longe do culto a Deus. Mas a mulher dele vai dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o dedico ao Senhor. E aí, acontece. Deus abre a madre de Ana e ela concebe aquele que nós vamos conhecer por Samuel. Samuel fica em casa durante um tempo até ser desmamado, então ela o leva para o tabernáculo ainda em Siló. E no dia que ela entrega Samuel lá, ela canta uma canção. E pensa numa canção contra a cultura. Não é uma música de protesto. Porque na nossa cultura aqui, né, hoje, quando a gente fala de contra a cultura, a gente fala de protesto. Então, o movimento no Brasil, Tropicália, tem muita música de protesto. O rock, né, tem muita música de protesto em suas letras. Protesto contra o sistema, protesto contra o capitalismo, protesto contra tudo, contra a opressão. Então são músicas de protesto, elas são contra a cultura, é certo, mas são músicas de protesto. A canção que Ana compõe e canta é uma canção contra a cultura, mas não é de protesto, é uma canção de louvor. Agora pensa que ponto que o povo chegou. É que uma música de louvor a Deus, ela é contra a cultura. E a gente está falando do povo de Deus. Vamos ler a letra da canção de Ana? A gente não sabe a melodia, alguém pode ficar à vontade para pensar numa melodia aí, enfim, né? Ou pesquisar em 3.000 anos para trás como é que seria a música, mas, enfim. Capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Eu vou ler, jovens, hoje numa versão muito diferente, ainda não usada, que é Almeida 21. O texto diz assim: então Ana orou: meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. E até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta, levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los assentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas.
Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde o céu contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Bem, o que a cultura da época está dizendo, com base no que nós conversamos até aqui? A cultura da época está dizendo que Deus não se envolve com a humanidade. Deus tem as suas próprias ocupações e deixou a gente à vontade para tomar conta da nossa vida. Deus está lá no céu e falou para a gente caminhar, se virar, resolver. Interessante que nos dias de hoje tem um negócio chamado deísmo, que fala exatamente isso. Naquela época, o povo se comportava dessa forma. Deus não está mais nem aí para nada, gente. Mete o pé na jaca, vivam a vida de vocês. Ele nos deu essa terra, se é que foi Ele que deu, não sei, estamos aqui, cada um vive a sua vida. Tem Baal, tem Azerá, tem Astarote, entra aí, faz o que você quiser. Ou não adora Deus nenhum. Na melhor das hipóteses, você pode ter uma vida religiosa que demonstre respeito a Deus, observando alguns rituais que Ele mandou fazer, que a gente nem sabe se foi Ele mesmo, no fim das contas. A gente nem tem mais certeza. Veja bem, eu estou falando aqui nesse ponto que nós lemos da história, 300 anos, né? Vamos considerar 250 mais 50 ali no deserto, 50 anos para trás, quando o monte troveja. Ninguém dali viu o monte trovejar quando Deus falou as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, 300 anos depois, o pessoal está dizendo, pô, lá está todo muito doido, porque Deus não falou nada. Fotografou? Então dançou. Você não filmou Deus falando? Então esquece, isso nunca existiu. É assim que Eucana vivia. Eucana cumpria os rituais que lhe foram ensinados pelos seus antepassados, afinal de contas ele era levita, coatita. Mas pessoa de Deus mesmo, Eucana não conhece. Eucana é alguém que cumpre ritos. O que a cultura também dizia? Se você tem um problema para alcançar a completude da vida, você precisa ser completo na vida, ser feliz. Tem um problema, resolve rápido, amigo. Resolve logo isso. Mesmo que o isso seja peso ou custe para alguém. E é o que Eucana fez. Precisamos resolver, a vida tem que ser completa, eu tenho aqui minhas coisas, preciso de herdeiros, não tem herdeiro, arruma uma segunda esposa, e mesmo que seja a mulher que eu amo que esteja sendo opressa por ela, oprimida por ela, fazer o quê, né? A vida que segue. Eu vou te dizer, Ana, eu te sou melhor do que 10 filhos. Feliz Dia Internacional da Mulher. Pois é. A outra está te batendo, mas eu sou para você melhor do que 10 filhos. E veja bem, eu não estou dizendo que ele era um crápula, não. Ele está na melhor das intenções dele. Ele está imerso na cultura. Essa é a voz da cultura. A Bíblia vai dizer que Ana fica amargurada. A cultura também vai dizer, esforce-se ao máximo na busca por ter para si tudo o que você entende ser necessário para a preservação da vida, para o crescimento da sua família, do seu patrimônio. Você vai ser recompensado. Deus não tem mais nada a ver com isso. Fica agarrado, como diz o goiano, fica agarrado com o trabalho que você vai prosperar.
vai resolver tudo. Faz o que você tem que fazer, rapaz. E é por isso que Elcana tem os filhos com Penina, que é para preservar, para ter filhos, para poder trabalhar na terra, para coordenar os negócios, enfim. Essa era a voz da cultura. E perceba que a cultura hoje fala para nós coisas extremamente semelhantes. Deus não está nem aí para a gente. Seja feliz do seu modo. Carpe diem, aproveite o dia. Just do it, vai lá e faz. Resolve o que você tem que fazer. Trabalhe, que vai dar tudo certo. É a linearidade da meritocracia. Você vai conseguir tudo. No terceiro domingo, segundo domingo, né? A gente fala de liberdade. A gente precisa cantar a canção da contracultura. Porque Ana, quando se ajoelha diante de Deus e tem um encontro com Deus, ela está liberta daquela cultura. Ela agora tem uma percepção das coisas diferente. E ela consegue expressar tudo que estava no coração de Deus desde o começo, contradizendo o que essa cultura, o que essa moçada toda está empurrando goela abaixo de todo mundo, e já que todo mundo faz, a gente faz também. Perceba que, quando a gente olha o cântico como um todo, a gente vai ver que ele é reflexo daquilo que Ana viveu. E o que Ana viveu? Que a gente precisa viver. É que Deus quer ser conhecido pessoalmente por cada pessoa. Deus não se esconde e Ele está aberto para relacionar-se com a gente. Todo mundo está dizendo, Deus não está nem aí. Ana vai para frente do tabernáculo, se prostra e ora com toda a amargura da sua alma, com todo o choro. Eli, que é o sumo sacerdote, não consegue perceber a dor da mulher e diz que ela está bêbada de manhã cedo. E é ela que tem que dizer para ele, amigo, meu coração está sangrando aqui. E eu estou colocando isso diante de Deus, e deixa eu te dizer uma coisa, é que a Bíblia fala que Deus escuta a oração daquele que é sincero diante dEle. Se você está percebendo, ou ouvindo essa vozinha da cultura, ou do que o pessoal diz por aí, de que Deus está longe, de que Deus não está nem aí, eu te desafio hoje a colocar o seu coração aberto de verdade diante de Deus. Deus ouve a oração de um coração sincero. Ana se abre diante de Deus, expõe tudo e entrega a Deus os seus sentimentos, os seus desejos mais profundos. Porque a gente tem desejos, a gente tem sonhos. E aqui eu faço um parêntese bem pessoal, que eu estou aprendendo isso aqui nesses últimos 6 meses, talvez menos, talvez um pouco mais. O que é entregar sonhos para Deus? Que é fácil a gente, né? Quantas vezes eu cantei, abro mão dos meus sonhos, até a hora que você realmente precisa dizer, então Deus, eu sonhei muito com isso, mas eu não vou sonhar mais não, o Senhor faz como o Senhor quiser. E Ana aqui, o sonho da Ana é ter um filho, é ter uma criança para ela cuidar, para ela educar a vida inteira, e ela diz, tá bom Deus,
se o Senhor me dá, é teu. E Deus faz. E ele responde para Ana, né? E se mostra um Deus tremendo que é muito além de só mudar a situação, porque Deus muda a situação de Ana, mas Deus está revelando o seu propósito, que é que a sua glória seja manifesta em toda a humanidade. Não é só que Deus está resolvendo o problema de Ana, é que aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer de uma forma que Ana nunca poderia pensar na sua vida. Mas ela entregou e Deus fez. Quando Ana recebe Samuel em seus braços e canta essa canção, ela tem ciência do pacto que ela fez com Deus, mas ela não tem nenhuma garantia, sequer expectativa de que ela ia ter outros filhos. Ela disse: se o Senhor me der um filho e ele for varão, eu entrego para o Senhor. E depois? Para mim tá bom. Deus vai lá, olha aí no verso 21, Deus dá mais 5 para ela. Engraçado que ela, no cântico que a gente leu, ela disse que a estéril teve 7, ela teve 6. Antes de ter o segundo, ela já estava cantando sobre todos eles. Porque não é o que Deus faz por mim, é como que Deus manifesta a glória dele para o mundo por meio de mim. E de quem eu sou, e daquilo que eu quero fazer, ou daquilo que eu posso fazer. Mas ela proclama a glória do Senhor independente de ter recebido bênção. Atos religiosos, ou religiosidade nesse sentido, ter uma religião que eu observo ritos, e veja bem, existem ritos que a gente precisa. Por exemplo, ler a Bíblia todo dia é um bom hábito, mas se é só rito, se você só lê por ler e não medita e não aproveita, você adquiriu um melhor vocabulário. Se leu numa Almeida 21, assim, né? Numa revista corrigida, se você lê na versão fácil de ler, talvez nem o vocabulário você melhorou. Então a gente precisa distinguir o que é ritual do que realmente é uma boa prática dentro da vida religiosa, daquilo que nós abraçamos para nos religar a Deus. Agora, religiosidade com religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Eucana, isso me deixa muito mexido como homem e como pai de família. Eucana não se ocupa em orar a Deus por ter um filho. A agonia é da mulher. Deus não está nem aí para nós. Vamos viver como precisa ser vivido. Vamos correr atrás. A gente se resolve aqui. Agora, Deus quer que a gente se envolva pessoalmente com Ele, ainda que a gente não viva nos santuários. E Eucana morava longe, tudo bem. Você pode morar longe do santuário, você não precisa ser obreiro de tempo integral, mas Deus quer que você se envolva com Ele pessoalmente, para a sua vida diária, para que você tenha comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus precisa ser muito além do que nós vivemos na experiência dominical. Bem, no Cântico de Ana, os 2 primeiros versos vão dizer o seguinte, para contradizer a cultura. A minha completude, eu ser feliz, não tem a ver com o que eu posso alcançar na vida. O que eu posso ter, o que eu posso fazer. Ana vai dizer que a minha alma, o meu coração exulta no Senhor. A minha exultação, a minha alegria está em Deus, é na pessoa de Deus. Não naquilo que eu consigo obter na vida e muito menos no que Deus pode me dar. Porque ela não diz assim, agora eu sou feliz porque eu tive Samuel. Não, ela diz, a minha alegria, o meu coração exulta no Senhor.
não é no meu filho, não é na resposta da minha oração. Meu coração exulta no Senhor. A gente sofre dores e sofrimentos na vida por causa do egoísmo que impera no coração humano por aí afora. Inclusive com gente que tem boas intenções, e gente com boas intenções impinge sofrimento em outras pessoas sim. Excelentemente intencionados. Agora, a cura para as nossas decepções está em a gente se alegrar em Deus, não no que Deus pode fazer ou naquilo que eu quero alcançar. É em estar diante do Senhor. É conhecer o meu Deus. A música que a gente canta de Abacuque, capítulo 3, verso 18. 3,18 de Abacuque diz: todavia, a gente na música canta só, todavia me alegrarei, né? Mas Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. De novo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não é no que Deus fez, é na pessoa de Deus. E aí a gente tem que ter comunhão com Deus. E quando a gente tem essa comunhão com Deus e tem alegria em Deus, a gente começa a parar de fazer os outros sofrerem no nosso coração egoísta. Porque aí eu não quero ter sucesso ou fazer, né, ou me mostrar, ou ser alguma coisa, e aí outros sofrem na minha busca. Minha alegria está em Deus, eu não preciso botar ninguém para sofrer. Eu não preciso ser Penina, que impinge sofrimento para mostrar o sucesso. Ainda, é que Deus contraria os conceitos humanos de sucesso, essa meritocracia linear. Trabalha que vai dar certo, que você vai ficar muito bem. Deus confunde as nossas expectativas, e Ele faz isso como quer, quando quer, com quem quer, do jeito que quer, onde quer, porque Ele pode, Ele é Deus, está acima de tudo e de todos. Olha só, vê aí comigo, os versos 3 em diante: não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Olha aí, 4. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura, agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e dá. O Senhor faz descer a sepultura e dali faz ressurgir. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo assentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória. Deus contraria, você trabalhou tanto para estar no trono da glória, você se esforçou, você estudou, e não é que você não tem que fazer. Mas se a sua vida, se o seu coração está nisso, prepare-se para ver o fulaninho que não fez a metade do teu esforço, quem sabe 1/3, mas que abriu o seu coração para ser instrumento na mão de Deus, galgar lugares mais altos do que o seu. Porque é assim que Deus faz. Deus não tem compromisso com as suas medalhas e com os seus diplomas. Deus tem compromisso com corações entregues a Ele. Incrível. Eu fico impressionado porque o nome de Samuel é o que vai aparecer na linhagem de Elcana. Você vai ver isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. É lá que a gente descobre que Elcana era levita, coatita, né? No primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. E quando vem os filhos de Elcana, que é um levita, coatita, o nome que aparece não é do filho mais velho, filho de Penina, nem do segundo mais velho, nem do terceiro, nem sei de qual. Não é o que herdou as terras,
não é o que tocou o negócio, não é o que ganhou dinheiro. O nome que aparece na lista daqueles que são os do povo de Deus, os relacionados ali, é o nome de Samuel, o filho de Ana, entregue por ela ao Senhor. E quem entregou foi ela, não foi Eucana, viu? Lembra disso. Para servir a Deus no sacerdócio, é ele que vai brilhar. É o nome de Samuel que brilha na descendência. Não é o do filho empresário, não é do filho do barão, não é o filho que desfilou os carros e as melhores mulas, é o filho que serviu a Deus. Esse tem registro no céu e no livro das crônicas. Porque Deus tem compromisso com quem tem coração aberto diante dele. E finalmente, para quem acha que Deus não tem nada a ver com a gente, mas você que é contra a cultura, olha a nossa música aqui. Deus está governando, Deus está conduzindo a história humana, e Deus vai cumprir os seus santos desígnios, ao mesmo tempo que está observando o que cada ser humano está fazendo. E aqueles que são egoístas, que priorizam os seus próprios interesses, até que se opõem ao projeto de Deus, que é o que o verso vai dizer aí, o projeto de Deus de restaurar todas as coisas, esse não vai ter sucesso em seus empreendimentos. Deus está vindo com tudo para cumprir os seus desígnios. Olha isso aí. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde o céu contra eles. Aqui nessa semana, que passou aqui na frente da igreja, na L2, eles estavam fazendo, acho que nas 2 semanas ainda estão fazendo, deve estar chegando mais para o começo lá, estão recapeando, né? Não sei se aí, dando um transtorno doido no trânsito aqui na hora do rush, né? Estão recapeando. E aí vem, é muito legal de ver, gente, né? Vem a maquininha que vem comendo o asfalto todinho. E vem a outra que vai recolhendo e joga na frente, vem uma que tritura aquilo e joga para cima, e o rolo compressor que vem depois. E eu estou falando só do asfalto. Imagina da pessoa que se opõe a Deus. Deus tem um projeto. Deus está fazendo o que tem que fazer. Deus vai cumprir todos os seus desígnios para a glória do seu nome. Se você está se opondo a Deus, a minha sugestão para você é, no mínimo, sai da frente. Mas, de verdade, quero te convidar para vir para o lado de Deus. Porque quem vem para o lado de Deus, quem se alinha com o projeto de Deus para a restauração de todas as coisas, e nisso tem o seu prazer e a sua alegria, não é o interesseiro, eu vou ficar com Deus, vou colar com Deus, que aí vai dar certo. Não. Caminha com Deus, conhece a Deus, eu quero estar com Deus, a minha vida é de Deus. A música da contracultura aqui que nós cantamos, o que Ana cantou, fala de um compromisso de Deus para com essa pessoa. Restauração, honra e livramento. Levanta o pobre do pó. Ergue o necessitado do monte de cinzas para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, Ele estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos. Isso é promessa para quem está alinhado com Deus. Não é para os indiferentes. É para quem se entregou para Ele. Liberdade de verdade, para viver a liberdade sempre, é a entrega completa a Deus. É abrir a alma diante dEle para dizer: olha como eu estou dentro de mim. Tudo que eu tenho é para o Senhor.
Deus vai manifestar a glória dele por meio da sua vida. Vai. E aí você vai experienciar de verdade o que é ser alguém que Deus pode contar. Alguém com quem Deus pode contar. Isso é liberdade. Isso é o que Deus tem para nós. Amém? Será que a gente pode orar? Fique em pé comigo. Quero orar por você que está hoje interessado em viver uma vida de verdade com Deus. Você que está decidido a não ter Deus como mais um, ou como uma possibilidade, mas assumir o Criador do Universo como Deus da sua vida, e deixar que a glória dele brilhe nesse mundo por meio de você. Você que está preso pelo pecado e quer se livrar dele de uma vez por todas, Deus quer transformar a sua vida hoje. Não é só te dar uma bênção, não é só abrir uma porta para você, não é só mudar uma situação. Deus quer usar a sua vida de uma forma muito além do que você pode imaginar. Mas você tem que se dedicar, você tem que dar para Ele tudo. Não pode segurar nada. É assumi-lo como Senhor, receber salvação por meio de Jesus Cristo. Deus vai fazer. Quero orar por você também, que está lutando contra as vozes da cultura. Por vezes é tentado a dizer, parece que Deus se esqueceu de mim. Talvez está querendo correr atrás aí para resolver a vida logo, já que Deus não aparece. Então eu vou fazer de uma vez. Talvez você esteja muito entregue na correria para alcançar os seus objetivos. Deus tem mais para você. Restauração, honra e libertação, Deus promete para quem caminha com Ele. Se você quer isso e precisa de uma mudança na sua vida, coloca a mão sobre o seu coração também. Eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Senhor Deus, coisa boa é ver que na Tua palavra o Senhor se revela a nós, para mostrar para a gente que Tu tens coisas muito maiores para nós. Os Teus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Os Teus pensamentos estão muito, mas muito acima dos nossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim os Teus caminhos estão mais altos que os nossos caminhos, e os Teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Meu Deus, a gente está vivendo nesse mundo em que as pressões de fora querem gritar conosco e nos prendem e fazem questão de nos amarrar para dizer como é que as coisas devem ser. Hoje, Senhor, inspirados no cântico de Ana, a gente quer ser contra a cultura para dizer: Tu reinas na nossa vida, para fazer como queres, o que queres, quando quiseres, do Teu jeito, para a glória do Teu nome. O importante é que o Senhor glorifique o Teu nome por meio da minha vida, da minha irmã e do meu irmão. Essa pessoa, Senhor, que hoje diz: eu quero salvação em Cristo, eu quero caminhar com Deus, eu não quero ser mais um, eu não quero que Deus seja mais um, eu quero ser amigo de Deus, quero conhecer a Deus. Ó Deus, salva mesmo, abraça, recebe como filho, perdoa pecados, que ele se sinta acolhido por Ti. A minha irmã e o meu irmão, Senhor, que estão batalhando, que por vezes você tem presos, estão correndo atrás da vida como loucos. Gente, Senhor, que está vivendo o estresse. Gente, Senhor, que está vivendo o burnout. Gente, Senhor, que já não vê mais caminho. Gente que quer dar jeitinho, que quer fazer atalho. Deus, ela hoje abrem o seu coração diante de Ti, assim como Ana fez, para Te dizer: Senhor, eu estou aqui,
Glorifica o teu nome na minha vida como o Senhor quiser. Como o Senhor quiser. Que isso seja real para nós. Que isso seja a nossa vida. Que isso seja o nosso pão de todo dia. Teu nome seja assim glorificado por meio de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.